Olá pessoal, hoje eu vou ensinar vocês a jogar o Mau Mau, que nada mais é que o Uno com um baralho comum. Já existiam jogos praticamente iguais ao Uno, com um baralho comum, mas com variações nas cartas de ação. A partir daí inventaram o Uno com um baralho adaptado só para esse jogo, para não haver confusão com as cartas do baralho comum. Esse jogo com o baralho pode se chamar Mau Mau, Can-Can, Oito Maluco, e há até uma variação holandesa chamada Pesten, etc. Bem, o A serve para pular a vez do jogador seguinte. O 7 serve para o jogador seguinte comprar duas cartas e não jogar. Em algumas variações é o 2 que tem essa função, e essa carta é cumulativa. O 9 faz o jogador anterior comprar uma carta, ou o que seria o anterior se a vez dele não tiver sido pulada. A dama serve para inverter o sentido do jogo, ou seja, se o jogo estiver correndo no sentido horário, passa a correr no sentido anti-horário e vice-versa. O valete é coringa, ou seja, é como se cada valete fosse dos 4 naipes ao mesmo tempo. Você pode jogar um valete por cima de qualquer carta e é você quem escolhe de qual naipe deve ser a próxima carta. As cartas próprias para serem coringas, se você quiser, você pode incluí-las no jogo e elas terão a mesma função do valete. As demais cartas são cartas comuns. O jogo pode ser jogado com 2 baralhos completos, ou um também. O número de jogadores é qualquer número a partir de 2. Aqui eu vou simular uma partida entre 4. Eu vou dar 5 cartas para cada um no sentido horário, mas pode-se dar 6 ou 7. E o resto do baralho forma um monte de compras. Eu coloco uma carta aqui, que é a carta inicial do monte de descarte. O primeiro jogador à esquerda do carteador começa o jogo. Ele deve descartar uma carta do mesmo valor ou do mesmo naipe em cima da carta inicial do jogo. Daí é a vez do jogador seguinte, que deve fazer o mesmo. Quando um jogador não tem nenhuma carta que se encaixe na última carta jogada, ou seja, nenhuma do mesmo valor, nem do mesmo naipe, nem valetes ou coringas, ele deve comprar uma carta do monte de compras. Se essa carta se encaixar, ele joga. Se não, ele passa a vez. O próximo jogador não se compra mais de uma carta por vez. Quando alguém jogar um as, o jogador seguinte fica sem jogar. Por exemplo, agora seria a vez desse jogador aqui. Então é a vez do jogador seguinte dele. Quando alguém jogar um 7, se o jogador seguinte não tiver outro 7, ele compra 2 cartas e fica sem jogar. Porém, se um jogador jogar um 7 e o jogador seguinte também tiver um 7, ele pode jogar por cima do 7 anterior e fará com que o próximo jogador compre 4 cartas e não jogue. Mas se o jogador seguinte também tiver um 7, ele joga por cima desse e vai fazer com que o jogador seguinte dele compre 6 cartas e não jogue caso não tenha também um 7. E assim por diante. Essa carta é cumulativa. Quando um jogador jogar um 9, o jogador anterior deverá comprar uma carta. Olha agora, esse daqui joga um A, pula a vez desse, e esse daqui joga um 9. Quando alguém jogar um 9, sendo que a vez do anterior foi pulada, é esse jogador cuja vez foi pulada que compra uma carta. Então o jogo está correndo no sentido horário. Aí quando alguém jogar uma dama, o jogo passa a correr no sentido anti-horário. Ou seja,
Agora, esse jogador aqui, ele não tem nenhuma carta nem do mesmo valor, nem do mesmo naipe. Mas ele tem um valete. Então, ele pode jogar esse valete, porque, como eu disse, o valete pertence aos 4 naipes ao mesmo tempo. E esse jogador que acaba de jogar o valete, escolhe de que naipe deve ser a próxima carta. Por exemplo, supondo que ele escolheu o naipe de copas. Aí, o próximo jogador terá que jogar copas. Na variação chamada de 8 maluco, o coringa é o 8, por isso que a variação tem esse nome. E se você não excluir a carta que só serve para coringa, ela terá só essa função. Agora, quando o monte de compras acabar, a carta que está acima do monte de descarte será a que vai ficar abaixo no próximo monte de descarte. E todas as que foram descartadas serão embaralhadas e formarão o novo monte de compras. Quando um jogador ficar com apenas uma carta, ele deverá dizer o nome do jogo, nesse caso, Mau. Cada variação tem um nome. Se ele se esquecer de dizer o nome do jogo e algum jogador o perceber, poderá acusá-lo de não ter dito o nome, e ele deverá então comprar 5 cartas. 2, 3, 4, 5. Ou dependendo do caso, pode ser 3, então por que não 4? E quando um jogador descartar a sua última carta, ele vencerá o jogo. Gostou do jogo então? Se gostou, se inscreva no meu canal, ative o sininho de notificações, dá um like, dê um joinha e bora lá então para mais vídeos. Muito obrigado e valeu!